Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas para dar pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a uma só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem as praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós começamos esta terceira semana do tempo da Santa Quaresma, meditando no domingo sobre a fé da samaritana. E ao longo da semana nós fomos vendo que com a fé supõe a confiança para nos entregarmos ao dom da fé. E para ter fé precisa confiar. A fé é a âncora da nossa alma. Mas quem nos mantém na vigilância e nos faz permanecer no dom da fé são as leis eternas que o Senhor nos deu. O próprio Deus deu a cada um de nós a lei. E nós tínhamos a lei da antiga aliança. Quando veio Jesus, ele se tornou a própria lei. O cumprimento da nova aliança é o cumprimento em Jesus. A lei, nele, nos evangelhos, nós encontramos o cumprimento total da lei. E é por isso que ele vem dizer para nós: eu não vim abolir a lei, mas eu vim para dar o verdadeiro cumprimento. E ao cumprir a lei, nós herdamos o reino dos céus. É preciso pedir um coração a Deus que seja reto, para que nosso sim seja sim e o nosso não seja não, para seguirmos fielmente a lei do Senhor Deus, para não fazermos dela, meus irmãos, uma moeda de troca. Às vezes fazemos da lei uma moeda de troca. A lei, ela existe para proteger o homem dele mesmo. E é muito fácil nós utilizarmos da lei para fazermos acordos em nossos trabalhos, sobretudo nos trabalhos de igreja, na comunidade cristã. Às vezes negociamos a lei em detrimento de alguns prestígios, ou fechamos os olhos, ou fingimos que nada está acontecendo e não a seguimos. Meus irmãos, nós devemos tomar cuidado, pois a lei, ela protege o homem dele mesmo e eleva o homem à salvação, abre a porta do céu. A lei, ele é esse mapa, é este caminho que nós fazemos. Se seguimos essa receita, cumprimos essas leis, nós alcançaremos o céu. Por isso precisamos pedir para o Senhor purificar as nossas intenções, purificar a nossa consciência, porque o segundo perigo para a lei é relativizarmos ela. E facilmente podemos relativizar. Senão, quando não relativizamos, usamos a lei para oprimir o outro. Quando na verdade o Senhor, ele nos dá esta lei para que possamos viver. E nós, para mantermos ela, vivendo, não é querendo impor na vida do outro, não é oprimindo o outro, ou usando ela em teu benefício por algum motivo, em alguma conversa. Às vezes a gente deixa que a maledicência vai
falando mais alto em nós. E aí nós não queremos perder numa conversa, e a gente vê que o irmão tem uma falha ou outra, a gente já usa a lei para quê? Para oprimir. Meus irmãos, se a lei dos homens, e aqui eu uso como exemplo o cinto de segurança. O cinto de segurança de um carro, ele veio para quê? Para proteger-nos. Se nós não usarmos, e porventura alguém bater em nós, ou nós batermos em outro carro, qual é o risco que corremos? A morte. Corre-se o risco da morte. Então essa lei, ela nasceu para quê? Para nos ajudar em meio a adversidades, para ajudar o homem no meio da dificuldade, quando ele nem se espera. Em momentos que nós não esperamos, do nada pode ser que aconteça, e ali você estava preso certinho no seu cinto de segurança, e aí colidiram em você, e você calmamente conseguiu ficar seguro. Agora, quando não exercendo a lei, você foi lá, e o carro bateram no seu carro, e você voou daquele carro, e perdeu a vida. Maior ainda é a lei eterna, meus irmãos, em nós. Quando nós não a usamos, não colocamos em prática, não vivemos segundo a vida do Cristo, não temos os sentimentos do Cristo, não fazemos do Evangelho a nossa lei maior, nós corremos o risco de perder a salvação e de morrermos para a vida eterna. Os tíbios, os homens e as mulheres tíbias, não seguem a lei do Senhor, mas corrompem. E muitas vezes estamos corrompendo a lei do Senhor, dando jeitinhos, e para nós brasileiros nós precisamos dizimar do nosso meio os jeitinhos, a colegagem, né? Às vezes por ser colega, por ser amigo, nós burlamos. E olha, se eu não sou fiel nas pequenas coisas, eu não sou na grande. É naquele acordo que eu faço. Ah, não, é porque é meu amigo. Mas eu devo fazer o que é certo ou porque é meu amigo? Não, porque é meu amigo eu coloco. Porque é meu amigo eu passo um pano. Porque é próximo de mim, eu fecho os olhos para a situação. Cuidado. Pois o Senhor conhece e sonda o nosso coração. Se a corrupção já tomou o nosso coração, e assim estamos agindo, e em lugares onde as pessoas são muito familiares, isso é muito mais comum acontecer. Às vezes não utilizamos critérios de Deus para agir com justiça, para agir com os sentimentos do Cristo, mas agimos com os nossos afetos, em lugares onde há muita familiaridade, e isso é muito perigoso. Lembro de uma situação, de um filme, que o policial descobriu que o seu colega, parceiro, estava fazendo algo de irregular. Ele não deixou de estar do lado do amigo, mas o que ele precisava pagar, ele foi pagar, foi preso, e ele acompanhou ele na prisão, e assistiu ele e a família dele no período doloroso. Mas ele não ocultou aquilo que era o erro. E se nós não tomarmos cuidado, nós já vivemos essas pequenas corrupções, como diz o Papa Francisco. Às vezes nós queremos julgar as grandes autoridades, mas a corrupção começa pequena. Sabe quando a gente pega aquele bem que não é nosso, da igreja, e começa a utilizar pessoal, para uma finalidade pessoal? Às vezes pegamos, ali é uma corrupção. Ah não, mas está aqui, eu estou responsável por isso, eu vou usar para o meu bem pessoal e não vai ter problema. Aí vai lá, o padre procura, esse fato que eu estou dizendo é um fato verídico, e aí ele procura, cadê? Está na casa de fulano. O que está fazendo na casa de fulano? São pequenas corrupções que a gente às vezes socialmente aceita, e aí a gente faz uma convenção na consciência e todo mundo aceita e vive como se está certo. Mas o Senhor, Ele quer mostrar para nós que nós precisamos corrigir em nós
Não é apontar o dedo, mas olha para dentro de nós. Você é chamado a ser guardião da lei, desta lei eterna. Mas isso não significa, mais uma vez, proteger e ser guardião não significa apontar o dedo, mas é viver na vida, na sua vida. Assim será feliz todo aquele, toda a casa, toda a comunidade, toda a igreja, no trabalho ou na missão, que buscamos ter os sentimentos de Cristo. E olha, veja, presta atenção, se você começar a olhar as intenções mais íntimas do seu coração, quando você toma uma decisão ou você fala alguma coisa, olha para dentro de você e se pergunte: por que eu agi desse jeito? Por que eu olhei para fulano dessa forma? Por que eu cometi este ato? Pergunta para si mesmo, pede essa graça ao Senhor. E olha a sua intencionalidade mais íntima, porque às vezes está mascarada de boas ações, mas no fundo é para prestigiarmos alguém, para valorizarmos alguém ou para termos algum tipo de benefício. E se nós prestássemos atenção do que nós falamos, às vezes, nós nos envergonharíamos, porque às vezes é carregada de corrupções as nossas falas, os nossos discursos. É isso que o Senhor quer romper do meio de nós, porque na antiga aliança era assim que os homens, doutores da lei, viviam, corrompendo a lei do Senhor, usurpando a lei do Senhor, fazendo dela o seu trampolim para o sucesso, escravizando os mais simples e os desconhecedores da lei, sendo que eles eram para traduzir para eles. Meus irmãos, aquele que põe em prática a lei do Senhor Deus, seja este, aquele que pratica e ensina, será considerado grande no reino dos céus. Grande no reino dos céus. Queira ser grande no coração de Deus. Queira ter uma alma verdadeiramente cristã, comprometidos com o Evangelho, a lei do Senhor e com a igreja. Não viva a lei do Senhor Deus de forma puramente natural. Assim nós iremos nos perder. Ela é uma lei divina. É preciso viver no Espírito. O homem que busca viver a lei eterna se torna verdadeiramente um homem de Deus, porque ele se configura a Cristo. As pessoas começam a perceber. E olha, a pior coisa é você negociar com pessoas que não têm escrúpulos e princípios. Não tem negociação, não tem conversa. Não é mesmo? Entrar numa negociação, entrar num assunto com alguém, discutir algo sério com alguém que não tem escrúpulos ou não tem, no mínimo, de virtudes. Aquela conversa não anda, ela não caminha. Mas Deus conhece. Graças a Deus. Ele conhece o coração. Que Deus nos dê a graça nesta Eucaristia de convertermos as nossas intenções. E se temos praticado pequenas corrupções da lei, que possamos voltar para o bom caminho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.